Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais um Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Aqui estamos com a companhia do nosso Ronaldo Gomes para tratarmos de mais um tema à luz da doutrina espírita e que tem a ver, claro, com a educação. E nós convidamos a você que está aí nos acompanhando para participar do programa. Utilize aí o chat do Facebook, do YouTube para enviar a sua mensagem ou também através do WhatsApp. E você pode, inclusive, fazer uma pergunta, tirar a sua dúvida em relação ao tema que estamos trazendo na noite de hoje. Mas antes de falarmos do tema, está aí na tela o nosso querido amigo, companheiro Ronaldo Gomes, que vai dar, então, a sua saudação. Bem-vindo, Ronaldo. Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos inspire a todos nós e todos vocês que estão aí nos assistindo, para que possamos dar continuidade às nossas transmissões sobre educação do espírito, enfim, uma abordagem muito ampla em que o Espiritismo vem nos esclarecer cada vez mais, no momento em que a humanidade muito está precisando justamente desses valores de formação de caráter, principalmente da educação espiritualizada e mais humana. Muita paz, gratidão, Marcos, também, pelo carinho, e ao Tavares aí, sempre nos assessorando aí por trás, né, nessas transmissões. Muito bem. No programa de hoje, nós vamos tratar um tema muito importante. Nós temos assistido pelas mais diversas mídias, pelos mais diversos meios de comunicação, uma escalada das questões do feminicídio, abusos sexuais, problemas muito graves no campo emocional, afetivo, nas relações. E essa vai ser a abordagem do programa de hoje, a partir de um texto escrito pelo espírito Camilo, que é o guia espiritual do médium José Raul Teixeira, de Niterói, médium muito conhecido, Brasil afora e também a nível internacional, grande palestrante, e que já nos legou diversas obras psicografadas, entre elas o livro Educação e Vivências, pela editora Frater. E é desse livro que nós vamos utilizar como texto de apoio o capítulo 12, que tem por título Educação dos Impulsos Afetivos. Exatamente o tema aqui do nosso programa. Ronaldo, realmente nós temos assistido problemas muito graves na área da sexualidade, na área afetiva, no relacionamento entre as pessoas, principalmente no campo da família. Me parece que não há dia em que nós não temos notícias dentro desse campo nos meios de comunicação. E o Espírito Camilo, nesse texto aqui, ele vem justamente abordar esta questão, né? E vem nos falar da necessidade de educarmos os nossos impulsos afetivos. Um tema realmente Perfeito. atual, não é, Ronaldo? E olha, pelo andar da carruagem aqui, pelo que eu já vi, não vamos terminar nesse programa esse estudo belíssimo de Camilo. Veja bem, nós só fazemos muito mais uma reflexão sobre a vida material em si e a vida do espírito, porque essa é a finalidade nossa aqui, de mostrarmos essa ponte com a doutrina espírita. Marcos, eu já quero iniciar na pergunta 192 do Livro dos Espíritos, depois pulando para 196A. Eu vou ler aqui para que possamos compreender o que Camilo está tentando nos trazer nesse aspecto. Mas é preciso nos remontarmos à doutrina espírita com os espíritos, e Kardec perguntando. Na 192, ele fala assim: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os graus da escala da perfeição e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Quer que eu leia de novo a pergunta, Marcos? Não, para mim, pelo menos, está claro. Então vamos lá.
Não, pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. E aí, Marcos, só esse pedaço por enquanto. O que você É, nos diz? Só por esse pedaço, por enquanto. nós sabemos, né, Ronaldo, que nada dá saltos na natureza, né? Tudo segue uma linha, né, de perfectibilidade, de evolução progressiva. Ora, nós estamos num planeta que atualmente é classificado como o mundo de expiações e provas, a nível espiritual, né? Então, o nosso planeta Terra é o mundo de expiações e provas, onde a grande maioria esmagadora da sua população, nós, os espíritos reencarnados, somos espíritos imperfeitos, precisando reparar muitas coisas perante a lei divina. Portanto, os espíritos têm razão a dar essa resposta a Kardec. Nós nem fazemos ideia do que seja a perfeição. Temos uma ideia muito pálida a partir de olharmos Jesus como nosso Sim, guia e modelo. sim. Ora, então, é impossível, mesmo que você faça todo o esforço aqui na Terra, nessa sua existência, que você se esforce para se disciplinar, para se educar, para praticar o bem, o amor ao próximo, de fato, é simplesmente impossível alcançar a perfeição já aqui nesta encarnação. Podemos dar grandes passos, mas conquistar a perfeição, de fato, é impossível. Perfeito. Até porque Jesus coloca isso quando chama ele de bom mestre. Ele retruca e diz: bom, por que me chamais bom? Bom só o Pai que está no céu. Ora, se Jesus não se julga bom, imagina o que é ser bom nessa amplitude em que Jesus quis dizer. Mas ele se coloca como um mestre, sim. Um mestre, sim, como exemplo para nós. E continuando aqui, os Espíritos dizem assim: há qualidades que lhes são desconhecidas e incompreensíveis. Nós ainda não compreendemos. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Uhum. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza, e também com o enfermo, que, para redobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Olha que interessante, Marcos. E aí? É, Ele faz duas comparações belíssimas. são duas comparações muito interessantes, realmente. De fato, aqui na Terra nós temos, né, infância, adolescência, juventude, madureza, velhice. Por mais que a criança, que nesse caso é o espírito reencarnado, mostre muita inteligência, mostre bons pendores de caráter, ela tem que ir para a adolescência e depois tem que ir para a juventude e depois vai alcançar a madureza, porque é o ciclo evolutivo natural de quem reencarna, de quem está aqui existindo na Terra. Ora, é a mesma coisa a nível da evolução espiritual. Você pode realizar todo o progresso possível que o próprio planeta, a humanidade terrena, permite. Mas isso não significa que você chegou à perfeição espiritual. Você ainda vai ter que passar por outros mundos, porque existem os mundos de regeneração, depois tem os mundos felizes, os mundos celestiais, há toda uma gradação até que você chegue ao ápice da perfeição. Então, a comparação é muito bem feita, né? Para mostrar para nós, olha, sim, você pode chegar à perfeição aí na Terra, ao que a humanidade terrena comporta. Até você pode, mas está muito longe da perfeição total, né, de você chegar ao estado de espírito puro, e você vai ainda ter que passar por vários outros mundos, outras experiências, outros aprendizados, e nós não sabemos, na verdade, quando isso termina. Perfeito. Só lembrando aqui que o título do nosso estudo hoje é a Educação dos Impulsos Afetivos. Educação dos Impulsos Afetivos.
Eu estou pegando aqui a parte, eu e Marcos, da pergunta do Livro dos Espíritos, para que nós possamos compreender esses um dos mecanismos do que é a perfeição, como nós estamos galgando ainda muitas encarnações e reencarnações para repararmos justamente impulsos mal procedidos em outras existências, o que nos leva aqui o sentimento e a afetividade, nas brincadeiras que nós fazemos por impulsos até por negligenciar certos aspectos. Mas vamos lá. Aí ele diz aqui, Marcos, demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Olha outro aspecto aí, em ciência e em moral. Se somente adiantou no sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. E aí, Marcos? Todos nós sabemos, né? Nós que estamos aqui encarnados, que nós temos os nossos pendores, mas para a questão moral, as ciências humanas, mas para a ciência, então você vai aí para a questão das ciências exatas, são os nossos pendores, porque todos nós trazemos as ideias inatas e as tendências de caráter que viemos trabalhando a partir das existências passadas. E nós sabemos, né, Ronaldo, que por mais que você se interesse pela cultura humana de uma forma geral, você nunca vai conseguir estudar de tudo, apreender tudo. É impossível, não tem como. Nós podemos ter um bom conhecimento geral, ótimo, e algumas especificidades. Eu, por exemplo, que adoro história, pedagogia, né? Então, e realmente mergulho nesse universo e até conheço relativamente bem, mas não com toda a profundidade. Agora, se você me pedir para falar de química, física, aí é até melhor terminar o programa, porque aí pegou porque só na próxima encarnação, porque nesta, claro que a nível geral eu tenho conhecimento, mas não tenho nenhuma capacidade realmente de aprofundar o conhecimento nesses campos mais exatos da nossa ciência. Agora tem o lado moral, que é, então, o desenvolvimento do seu senso moral, a formação do seu caráter. E aí, literalmente, Ronaldo, nós escorregamos na casca de banana com maionese, porque nós temos problemas seríssimos no desenvolvimento moral. Então, é o que os espíritos colocam. Se você está bem desenvolvido numa área, tem que desenvolver a outra, até que você consiga equilibrar o desenvolvimento dessas duas áreas, ciência e moral. Aí você chega na plenitude e poderá, então, considerar que chegou à perfeição. Mas isso não é da Terra, com toda certeza. Perfeito. Aí ele continua, contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Interessante. Quanto mais nós nos adiantarmos, procurarmos nos melhorarmos, voltando ao tema, educação dos impulsos afetivos. Então, quanto mais nós melhorarmos conosco mesmo, uns com os outros, aí as provas serão cada vez menos penosas, porque nós estamos trabalhando para isso. Na A, ele diz assim, na 192, pode ao menos o homem, na vida presente, preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? Olha, sem dúvida, responde os espíritos. Pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Olha o tema, educação dos impulsos afetivos. Esses desequilíbrios que nós vivemos, eles podem ser melhorados gradativamente, paulatinamente, a partir de quê? E nós já falamos isso. A criança, antes mesmo de nascer, ela tem toda uma preparação ali com os pais. Então, está ali. Se nessa nova encarnação ela tiver já no seio familiar, materno, paterno,
todo um contexto que lhe ajude nesse desenvolvimento, com certeza já estará com meio caminho andado, não tirando o livre-arbítrio durante todo esse processo. Eu estou começando assim, Marco, para que lá na frente, para começarmos a entender o que o Camilo está querendo nos dizer aqui. Mas vamos lá. Sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Então, está em nossas mãos, Marcos, está em nós, espíritos encarnados, imortais, todo esse trabalho de melhoramento, burilamento. É isso que o Espírito está dizendo? Exatamente, com certeza. E essa é a grande mensagem do Espiritismo, ao mostrar que nós temos o potencial divino, que somos construtores de nós mesmos nessa caminhada progressiva rumo à perfeição. Agora, esse processo se chama educação. O educar-se. O você, ao ter a consciência de si mesmo, no uso da razão, você mesmo perceber no que você precisa melhorar. E aí, então, acionar as suas próprias forças para fazer esse melhoramento de si mesmo. Isso é conhecido como reforma íntima, autoeducação e autoconhecimento, e assim por diante. E é fato, os espíritos, ao responderem a Kardec, têm plena razão. Eu sou o construtor de mim mesmo. Deus já me deu tudo. Todo o potencial para desenvolver, a sociedade humana, os recursos da natureza, a vida que continua após a morte, nessa mensagem belíssima, né, que nenhum esforço, na verdade, é perdido, mesmo que ele não seja completo, porque depois você vai continuar, tanto no mundo espiritual, quanto depois numa próxima encarnação. Então, é muito importante entendermos isso, porque nós não podemos nos entregar diante das dificuldades, diante dos problemas íntimos. E aí que vai entrar no tema de hoje, que é a questão dos impulsos afetivos. Todos nós temos condição de nos educar nessa área. Alguns mais, outros menos. Claro, isso é natural. Daí porque também a importância de procurarmos o devido apoio, a terapia necessária, sempre que for necessário. Mas somos sempre os construtores de nós mesmos. Perfeito, Marcos. E na 196, dando um salto pequeno aqui, Kardec pergunta: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? E os espíritos respondem: sim, exatamente. Exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para que tendem. E nisso está, Marcos, as forças sexuais da alma. Claro. Estou mexendo contigo, hein? Não, com certeza, porque nós temos que entrar nessa área. Forças sexuais da alma. A alma que eu sou, que você é, todos nós somos. Nós temos uma tendência muito grande de ligar a sexualidade ao corpo orgânico, aos nossos instintos, a esses impulsos que seriam incontroláveis. Mas isso não é verdade, porque o corpo é apenas instrumento da alma, ou espírito. Então, sou eu que tenho que controlar esses impulsos, através das provas e das expiações, que ainda não são necessárias para realizar justamente esse aprendizado. Agora, os espíritos são muito claros no início da resposta. Se pegarmos o caminho do bem,
canalizarmos as nossas energias para promover o bem, nós podemos acelerar e muito o nosso progresso já aqui na Terra e teremos próximas existências muito mais brandas, muito mais equilibradas. Um grande problema é que a visão materialista da vida ainda predomina. E com essa visão, nós não nos sentimos, não nos vemos como alma, mas apenas como corpo. E aí nos deixamos levar pelos instintos, pelas sensações, pelas emoções e descontrolamos os nossos impulsos afetivos, sexuais, e já sabemos muito bem, né? Quais são as consequências de tudo isso. Estão aí, né? Nas manchetes diárias que temos assistido. E aí, Marcos, na 196A, ele aí vai mais profundo ainda. É o corpo, pergunta Kardec, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? Responde os espíritos. Teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece estudo. Marcos, aí o espírito foi aqui de uma maneira, para quem não entende, está dizendo até que esse espírito foi meio grosso. Não, está dizendo tudo, o espírito é tudo. As forças sexuais da alma, como você estava colocando aí, vêm de nós, espíritos. Claro que a matéria tem as suas especificidades, porque aí nós reencarnamos pela facilidade das coisas, aí vem o egoísmo, aquela que é do espírito. Então ele quer aproveitar ainda essas sensações que tem, porque ele consegue colocar isso através da carne, que é a bebida, a sexualidade, enfim, todas as coisas, porque como espírito, ele não pode vivenciar isso. Mas na carne ele sente, ele vai ter essas sensações de perto. Ou eu estou falando alguma coisa longe dessa verdade que os espíritos estão nos trazendo, Marcos? Os espíritos, na resposta, foram contundentes. O corpo é apenas a nossa vestimenta, é apenas o instrumento que nós, espíritos, utilizamos. Por isso, nós temos que parar de falar, por exemplo, a carne é fraca. Não? Mas a carne não pensa, a carne não tem consciência, a carne não tem, na verdade, vida própria. Quem tem consciência, quem pensa, quem é a individualidade é o espírito. Então, na verdade, não é o corpo que tem que me comandar. Sou eu que preciso comandar o corpo em todas as áreas. E na área da sexualidade, isso se faz, então, ainda mais importante, porque estamos lidando também com outro ser humano. Quando você entra na questão da sexualidade. Então, o controle, a educação dos impulsos não é um problema corporal. Mas acontece que quando há um desequilíbrio hormonal, eu sou levado a isso aqui. Entendamos o seguinte. Claro que o corpo orgânico, sim, ele pode ter desarranjos, uma série de coisas, mas não justificam esses desarranjos os nossos desatinos, esses nossos desequilíbrios que, na verdade, são muito conscientes. Você pode suportar o problema orgânico, hormonal, e seja lá o que for. Nós tivemos, por exemplo, no movimento espírita, um grande exemplo em relação a isso, entre vários deles. Aliás, vou citar dois aqui, na verdade. O Jerônimo Mendonça, que era lá de Minas Gerais, e o nosso Amazonas Hércules, que era aqui do Rio de Janeiro. O Jerônimo Mendonça com uma doença degenerativa muscular e o Amazonas Hércules com a hanseníase. Ora, quem conhece a história dos dois sabe que eles nunca se entregaram e viveram muito bem, fizeram muitas coisas ao bem do próximo, grandes divulgadores da doutrina espírita, e eram
muito, mas muito doentes, né? Com o corpo em frangalhos. Mas os dois sabiam que eles não eram o corpo, eles eram o espírito. E que a passagem aqui, ela era apenas uma passagem, nada mais do que isso, e que eles poderiam, sabendo suportar e sabendo utilizar todo o seu potencial, que o corpo ainda permitia a manifestação, eles sabiam que poderiam ter um ganho muito grande, reparando o seu passado na prática do bem e preparando a sua felicidade futura. Então, quem diz, né, que não dá para controlar os impulsos sexuais, não está falando do seu corpo, mas está falando de si mesmo enquanto espírito. Tá? Então, vamos trocar a frase. Ah, a carne é fraca. Não. Qual é a realidade do espírito? É meu espírito. Eu, espírito, sou fraco. Essa é a verdadeira frase. Bem colocado. E agora, no texto, antes de eu partir para outra pergunta, eu disse que vão ser 2 programas. Vamos lá. Então, ele inicia aqui, nosso querido amigo. Lamentavelmente, são imensas as multidões que se precipitam nos pauís de infortúnios, desesperação e dores, a partir dos desassossegos que os impulsos afetivos mal conduzidos lhes impõem. Ele está partindo aqui, Marcos, justamente dos impulsos afetivos mal conduzidos. Seria essa brincadeira do simplificar, vamos curtir enquanto a vida é esperança, depois que morrer a gente vê como é que fica, na próxima encarnação. Será isso um dos males também? Com certeza, sem dúvida. Nós confundimos na atualidade, aliás, já há muito tempo, né? Nós confundimos muito o sexo com o amor, né? A prática sexual com o sentimento, mas são coisas completamente distintas. E temos que lembrar, Ronaldo, que nós somos seres humanos, que não apenas pensamos, raciocinamos, mas sentimos, porque temos sentimentos. Sim. Eu não sou um objeto para ser usado e depois descartado. Obviamente que o outro também não. E aqui nós vamos colocar a regra ensinada por Jesus. Só faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, nesse campo do ficar, transar e assim por diante, nós estamos vivendo como se fôssemos esses objetos descartáveis. Só que não estamos medindo as consequências disso. E essas consequências são terríveis, já para a sociedade humana, mas também para o espírito e na continuidade da vida depois da morte. Daí essa expressão do Camilo, né, que é o mau uso, a má condução desses impulsos afetivos, dessas energias da sexualidade que nós temos. Perfeito. Aí eu dou uma pausa no texto, não tem como dar essa pausa, e irmos da pergunta 200 do Livro dos Espíritos, sexo nos espíritos. Marcos, se eu estiver distorçando o assunto, por favor, me corrija. Isso não, é ao vivo, então é importante corrigir mesmo. Ronaldo, para, você está indo no caminho errado, a gente para aqui, que é para ver essa transparência com os nossos companheiros, porque, de repente, não estou entendendo muito onde nós queremos chegar, mas tem que ter essa ponte entre o livro dos espíritos, a força sexual da alma, a influência da matéria, para que nós possamos compreender o que está em curso de fato. Uma das coisas que já podemos dizer é o seguinte, que está no espírito. O principal desse contexto todo é o espírito, é o agente principal de todo o processo que se inicia de mal ou de bom entre a matéria e o espírito. É o espírito. Ponto. É ele. Não tem como fugirmos disso. Então, vamos lá. Pergunta 200. Tem sexo os espíritos, Marcos? E os espíritos respondem. Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização,
Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Olha aí mais uma vez os sentimentos. O que você nos diz, Marcos, sobre isso aí? Muito bem. Nós sabemos, no estudo do Espiritismo, que o espírito propriamente dito, a individualidade que já alcançou sua consciência, sua razão, o uso do livre-arbítrio, o espírito propriamente dito não tem sexo, como nós o conhecemos. Essa é a resposta que os espíritos dão. Porque aqui na Terra nós conhecemos as duas polaridades, né? O feminino e masculino, órgãos genitais. Não, isso não pertence ao espírito. Não, mas como não? E quando nós desencarnarmos? Bem, olha só. Claro que quando eu desencarnar, eu vou me ver no mundo espiritual como o Marcos Demário, masculino. Por quê? Porque a minha mente estará ligada a esta última encarnação. Agora, na medida em que eu vou evoluindo, eu vou deixando de lado essas identidades encarnatórias e vou sendo cada vez mais plenamente o espírito que eu sou e que irradia para todos os lados e que, na verdade, não tem esses órgãos genitais. O que o espírito possui são justamente os polos, feminino e masculino, para que ele possa, enquanto precisar, realizar as suas encarnações. E lembrando, Ronaldo, que essa questão do sexo, nós a conhecemos apenas e tão somente pelo lado aqui da Terra, porque nós não sabemos como é isso em mundos mais evoluídos. Daí, então, a resposta que eles deram. Não como nós conhecemos. E eles, então, e você ressaltou, ligam com a questão do sentimento. Não, os espíritos se amam, simpatizam entre si através da troca recíproca do sentimento, que é o que nós precisamos aprender. Mas aqui na Terra, né, Ronaldo, nós falamos assim, eu amo você, de uma forma assim, tão displicente, sem nenhum tipo de profundidade, que 5 minutos depois você é capaz de falar a mesma coisa para outra pessoa, só porque ela, de repente, fisicamente falando, é mais bonita do que a outra. Então, nós realmente fazemos uma confusão muito grande. Então, temos que lembrar o seguinte: eu estou masculino, eu estou feminino, ou em qualquer outra polaridade, momentaneamente, passageiramente, aqui. Temos uma participação aí, Ronaldo. Elizabeth Alves Cabral, olha só, navegar é preciso, educar é mais preciso ainda. Onde escola e pais estão sem navegar? Gostei do trocadilho. Gostei muito também, realmente, muito bem colocado, Elizabeth. Bem, escola e família estão sem navegar na educação moral, na formação do caráter, no combate às más tendências do espírito. Estão sem navegar nas águas da alma imortal, da espiritualidade. Daí tantos problemas que temos enfrentado e que a educação não está dando conta, até porque acabou de saiu hoje, né? O resultado aí do IDEB, do ensino fundamental e do ensino médio, e todo mundo só fala das capacidades em língua portuguesa e matemática, como se isso falasse alguma coisa do espírito, não é mesmo? Mas onde está a formação do caráter? Onde está a questão de desenvolver os sentimentos, a autoeducação e assim por diante? Então, escola e família precisam urgentemente encontrar essas águas para navegar. Essa parceria é importantíssima, porque daí nós vamos trazer à tona também os valores que estão perdidos, os limites, tanto no lar, a falta do respeito para com o próximo, enfim, que possibilite essa troca entre pais e escola, entre todos os agentes ali, em prol da criança para um futuro ainda promissor,
porque do jeito que estamos andando, o abismo está aí cada vez mais próximo. Mas isso será um outro patamar para o nosso programa, com certeza. Mas vamos lá, Marco. E ele continua aqui na 201, que você já mais ou menos colocou. Ele diz assim: em nova existência, pode o espírito que anima o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? Responde os espíritos. De certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Você acabou de colocar anteriormente, mas só para reforçar, Marco. Pois é, Ronaldo. Todos os machistas do mundo vão querer queimar o livro dos espíritos, não é, Ronaldo? Como é que é? Homem, na próxima encarnação aí, nessa outra vida, e eu posso vir mulher? Mas nunca! Nem pensar. Mas esse é o pensamento machista, que é um pensamento equivocado. A realidade é o espírito, não é o polo sexual na encarnação. Então, sim, os espíritos têm razão. Ora, o espírito pode ter várias encarnações como homem, várias encarnações como mulher, pode alternar essas encarnações, sendo homem, sendo mulher, sempre de acordo com as suas necessidades evolutivas. Porque o que prevalece é o espírito, que, em verdade, não é nem homem e nem mulher. E aí, olha que interessante, a pergunta 202, e aí nós vamos passar para o texto diretamente. E a hora avança. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Responde os espíritos. E os espíritos. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. E aí, Marcos? Pois é. Há uma diferença muito grande, não é, Ronaldo? Entre a visão que temos aqui e agora, como encarnados, influenciados pela cultura da nossa sociedade, e a visão que temos quando estamos desencarnados, que aí nós compreendemos melhor a lei divina e as nossas necessidades. Então, aqui, você pode até não querer admitir essa possibilidade, né, de hoje ser mulher, amanhã ser homem e vice-versa. Mas desencarnado, com a sua visão bem mais ampliada e vivendo a sua realidade de espírito desligado do corpo, você vai medir o que você precisa, que experiências você necessita, que aprendizados precisa fazer. E é isso que vai nortear se você vai querer escolher vir no polo masculino ou no polo feminino. O espiritismo, não, Ronaldo, acaba com os preconceitos, com as discriminações e os tabus em todas as áreas, inclusive nessa área da sexualidade. Essas tendências todas estão em nós, os espíritos, em equilíbrio ou desequilíbrio, em provas, expiações, enfim. Está ali no espírito todas essas sequelas que ele vê ao longo do tempo, tentando trazer aí o ponto, retomar o ponto de equilíbrio. E aí pouco importa se é como homem ou como mulher. O que importa é o respeito que ele vai ter para com o próximo. E é isso que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nós só estamos aqui nos digladiando, brigando por nada. Na expressão, continua Camilo, agora sim para que possamos compreender. Na expressão dos relacionamentos conjugais, verificamos a exacerbação desses desastres em nome de falsas necessidades que, quanto mais atendidas, mais infelicitam, manietando os partícipes do espaço conjugal em torturas afetivas de difícil conserto. Ou seja, esses desequilíbrios que vêm através
do não respeito ao outro e a si mesmo nas forças sexuais da alma, principalmente no que ele diz aqui nos relacionamentos conjugais, e isso não importa se é homem ou mulher, se é mulher ou mulher, se é homem ou homem. É uma, como ele diz aqui, um desastre em nome de falsas necessidades, que quanto mais atendidas, mais infelicitam. E aí, Marcos? Olha que bem oportuno. E aí, com o advento agora do Espiritismo, com as perguntas que nós lemos aqui, perdão a todos, eu ia ler algumas outras, mas foi só para termos uma ideia aonde nós queremos chegar com o que Camilo nos traz. É verdade, Ronaldo. É isso aí. É muito importante fazer esse link, né, entre as obras da codificação, e principalmente o Livro dos Espíritos, que é a obra básica, e os textos dos Espíritos, através dos médiuns, como o José Raul Teixeira, o Chico Xavier, o Divaldo Franco e outros, até para mostrar, né, que eles estão em plena sintonia, né, que não é, o Camilo está falando uma coisa, cadê a fundamentação disso? E você justamente trouxe, né? Ao pegar o Livro dos Espíritos, olha aqui, a pergunta 192, a 196, a 200. Tem muito mais, Marcos, é que para que nós possamos apenas, porque não é, olha só, nós sempre falamos aqui, não é em 1 hora, em 2 horas, 3 horas, que nós vamos sintetizar um tema muito profundo, mas tentar ser objetivo o máximo possível diante de uma questão muito séria, como todas elas, mas fundamentando o máximo possível sobre o assunto. Pois é, e o Camilo, nesse seu texto que está no livro Educação e Vivências, ele vem, então, agora começar a falar do relacionamento conjugal, que é feito entre os parceiros. Parceiros. Não são gladiadores do lar, devem ser parceiros. Parceiro significa diálogo, comunhão, renúncia. Mas o Camilo lembra que, infelizmente, os desastres afetivos, sexuais, eles acontecem principalmente entre os parceiros conjugais. Aqueles que declararam amor um ao outro, mas que, na sequência, um tenta escravizar o outro ou parte para muitas vezes, o total desrespeito ao outro. Aqui nós teríamos que entrar, né, Ronaldo, até nessa questão do que é o verdadeiro amor, porque falar eu te amo, tudo bem, né? Ainda mais se você for bonito, tiver uma boa conta bancária, né, e assim por diante, é fácil falar eu te amo. Mas acontece que amor é sentimento. Então, na verdade, é uma coisa profunda, da alma, realmente. Só que nós nos deixamos levar muito, muito mesmo. Primeiro, pela beleza física, né? Então, é a primeira coisa. Segundo, pelo status social do outro. Mas essas coisas podem nos levar a um campo ilusório muito grande. E da época do namoro, todo aquele início de relacionamento, entra um outro problema, que é a nossa hipocrisia, porque nós mascaramos quem somos. Não é? E só vamos nos revelar depois. Aí vem aquelas frases famosas: casou, aguenta. Que é uma frase famosa, mas não é assim. Por que o outro tem que lhe aguentar? Não, não. Então você também tem que aguentar o outro do jeito que ele é. A recíproca precisa ser verdadeira. Então nós temos verdadeiros tiranos dentro do lar, exigindo tudo do outro, ou não satisfeitos por isso ou por aquilo, e que vão procurar a sua satisfação fora do relacionamento conjugal, do casamento, mas aí num franco desrespeito ao outro e no desgaste energético muito grande. Então, voltamos o problema lá para a família e esse nosso entendimento do que seja realmente amar o outro e se deixar ser amado também pelo outro. E aí ele diz aqui no próximo parágrafo: é comum um dos parceiros, mais costumeiramente o elemento masculino, quando não devidamente orientado,
lançar-se aos exageros e ansiedades pelo prazer que a sexualidade oferece, sem qualquer consideração pelo outro. E aí nós estamos vendo casos de até feminicídio, Marcos, que também, ainda que não aceite, mas a doutrina espírita, a doutrina espírita explica, é justamente esses desequilíbrios psíquicos das forças sexuais da alma. E aí a coisa vem animalizada. E não estamos desrespeitando os animais, não. Eu digo animalizada na sua maior expressão mesmo, que até os animais, às vezes, não têm mais exemplos do que nós. Mas fica tão animalizado, berrante, em relação a esses prazeres, como ele está dizendo aqui, que a sexualidade oferece. Esse ponto, Marcos, é bem, vamos dizer assim, bem traçado por Camilo aqui, porque ele diz, tem uma palavrinha aqui que me chama a atenção, sem qualquer consideração pelo outro coração. Olha só, pelo outro ponto, não, pelo outro coração. Mais uma vez aí, a empatia e o sentimento. É verdade. O ato sexual dá prazer. Sim, é verdade. Ele faz parte desse ápice do amor. Mas engana-se quem procurar viver por esse prazer, por essa sensação, porque é passageira. O amor, o sentimento, ele é duradouro, é para a vida toda. Agora, o sexo, fazer o ato sexual, embora a sua intensidade de prazer, mas ele passa, ele termina. E se você vai basear a sua vida somente nisso, você vai entrar numa espiral louca, porque você vai ficar procurando esse prazer o tempo todo e vai desrespeitar o outro coração. Porque nós não estamos aqui na Terra para viver apenas pelo sexo. Nós somos seres racionais. Precisamos ter disciplina, realizar o autocontrole. E que adianta você viver pelo sexo se você, depois de passar um bom tempo, você vai se ver numa vida completamente vazia. E não vai ter ninguém realmente do seu lado para lhe dar um aconchego, uma palavra de conforto, colo, que o relacionamento afetivo, baseado no amor, de fato, vai trazer, que você pode contar com a sua companheira ou com o seu companheiro. E viver apenas do sexo não vai trazer isso. Pelo contrário, vai trazer um desgaste emocional, energético, físico muito grande ao longo do tempo. Então, vamos bater na tecla de novo, Ronaldo, que você já colocou várias vezes. A realidade nossa é o espírito, não é o corpo. Nós não estamos aqui na Terra para viver de sensações. Nós estamos aqui na Terra para aprender o amar-vos uns aos outros com respeito a nós mesmos e também ao outro. Veio uma pergunta aqui, Marcos, aqui me sopraram aqui. Sim. É para mexer comigo e com você. Vem assim, ó. Então vocês dois são santinhos, né? Então vocês dois são o expert no assunto aí em relação ao não desrespeitar, a essas coisas da alma. E aí, quem são vocês para estarem comentando sobre isso? E aí, Marcos, o que você tem a dizer? Essa vozinha aqui. Vamos esclarecer isso. Ronaldo é aquele que senta do lado direito de Jesus e eu sento do lado esquerdo. Gostaram da resposta? Pois é, mas essa é a pior mentira que já se pôde contar em qualquer programa. Não, claro, nem eu, nem o Ronaldo somos espíritos perfeitos, superiores, nada disso. Somos aprendizes, aprendizes da vida, aprendizes do próprio espiritismo, mas estamos nos esforçando nesse aprendizado. Colocamos tudo que estamos falando em prática? Seria hipocrisia dizer que sim? Claro que não. Não, porque tanto eu quanto o Ronaldo somos espíritos imperfeitos, temos as nossas dificuldades, temos muito que nos educar também. Mas estamos tentando utilizar o aprendizado que o Espiritismo nos entrega para passar também esse aprendizado aos outros. E se não somos o melhor exemplo, se não somos o melhor modelo, e quem somos nós? Só Jesus.
que é o guia e modelo. Nós não somos nem guia nem modelo, mas estamos tentando trabalhar isso para que todos nós agora aqui, em conjunto, possamos, com a doutrina espírita, aprender mais e nos alicerçar mais, nos fortalecer mais, para caminharmos melhor aqui na humanidade. Então, nós não estamos aqui no programa tentando dar lição para ninguém, dar sabão em ninguém, né? Não é nada disso. Estamos estudando para aprendermos juntos e juntos continuarmos aqui a nossa caminhada. Muito bem, Marcos. Até porque nós, nessa encarnação, nós já nos melhoramos, já estamos muito aquém do que já fizemos no nosso passado. E hoje nós temos a responsabilidade maior conosco mesmo e perante o outro também. Segue aqui, Camilo. Desrespeitam os períodos de enfermidade ou do ciclo ovulatório da companheira, alegando que carregam necessidades que precisam de inadiável atendimento e, quando não contam com a anuência do outro ser, ou quando a situação de fato não aconselha a expansão do prazer libidinal, partem esses atordoados dos sentidos para experiências comprometedoras fora do clima doméstico, criando dificuldades ou dramas afetivos para sofrê-los durante um tempo imprevisível. Isso é profundo, Marcos? Muito profundo. Muito profundo, realmente. E Camila está se referindo aqui principalmente a nós, homens, né, os seres masculinos, porque todos nós sabemos que, culturalmente, ao longo da história humana, nós desenvolvemos sociedades machistas, centradas no ser masculino como o chefe, o provedor. A mulher, durante séculos, ela foi submetida a esse mando, e muitas vezes sem direitos, e tendo que simplesmente que obedecer os homens. E isso gerou uma série de abusos que nós ainda não conseguimos vencer aqui na atualidade. Nós estamos vivendo isso. Aqui no Brasil, isso é claríssimo pelo noticiário. Então, nós estamos aqui tentando fazer o progresso da lei e da justiça dentro dos direitos iguais entre homens e mulheres, mas ainda está difícil, porque muitos espíritos que trazem essa cultura de outras existências não conseguiram ainda se modificar e, portanto, não conseguem ainda aceitar essa questão dos direitos iguais e que a mulher precisa ser respeitada. Os homens precisam entender que procurar a melhor satisfação sexual fora do lar é um tremendo equívoco de vastas consequências morais e espirituais, já nesta existência e depois, porque nós estaremos nos comprometendo com aqueles a quem elegemos afetivamente e com as outras que estamos usando meramente para a nossa satisfação, para manter o nosso poder, né? Porque nós é que precisamos mandar, nós é que podemos fazer, nada disso. Depois da morte, a verdade aqui nesta encarnação, mas não podemos fugir dela no depois da encarnação. E eu estou lembrando aqui o caso do André Luiz. O André Luiz as suas obras através do Chico Xavier, e que ele teve vários casos fora do seu casamento. E sabia que o pai tinha pulado a cerca muitas e muitas vezes, que levava uma vida libidinosa. E no mundo espiritual, depois da sua desencarnação, ele vai descobrir que o pai está numa situação espiritual muito ruim, mas muito ruim. E ele indaga por quê. E quando é explicado que ele havia desrespeitado o lar,
havia desrespeitado dezenas de mulheres, ele levou um choque, porque ele também tinha uma cultura machista e achava que ter relacionamentos fora do casamento, não tinha nada demais, não é? Porque era um direito do homem. Mas aí no mundo espiritual ele veio aprender que não, nada disso. Somos irmãos, filhos de Deus. O único direito do homem é o de respeitar a mulher. Isso que é o direito que ele tem. E a mulher tem o direito de ser respeitada. E é isso que precisa acontecer. Então, é quando, como se diz atualmente, é quando caiu a ficha. E aí o André Luiz viu os próprios erros que tinha cometido. Ele que dizia que amava tanto a esposa, que tinha tido casos fora do casamento. Então, o Camilo está aqui nos chamando a atenção, porque esse tipo de conduta traz consequências gravíssimas para o espírito que assim se conduz. Bem, Marcos, chegamos ao final e daremos continuidade no próximo programa, na próxima segunda-feira. Muita paz, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e gratidão mais uma vez pelo carinho e atenção de todos. Muita paz.